a oportunidade que o Vladimir me deu para apresentar essa atividade, que na verdade foi uma atividade que eu passei para meus alunos de SI e de ES, então eles já devem estar tentando fazer isso aí, eu acredito que alguns tenham conseguido, outros não. E eu aproveitei para criar como se fosse um pequeno mini curso de introdução no ITISC. Então, o que a gente vai fazer até amanhã? Então, a gente vai criar uma interface, um site, usando o React. A gente vai ter alguns links que vai acessar uma API. Então, para hoje, o que a gente vai fazer? Hoje, a gente vai criar essa tela, certo? Uma tela que acessa a API que lista os pokémons que já estão cadastrados. Então, isso aqui. A gente também vai criar as funcionalidades que mostram as informações de um determinado Pokémon. A gente vai poder capturar os Pokémons. Não tem nenhuma inteligência ainda sobre essa forma de capturar, é bem simples ainda, só mesmo uma introdução. Aí, para amanhã, vai ficar, né, essa ideia vai ficar para mostrar a Pokébola, que tem um máximo de 4 Pokémons, e a arena, que a gente faz a batalha entre os Pokémons que a gente escolheu e uns Pokémons aqui de uma equipe parecida com a da equipe Rocket. Certo? São os Pokémons que o computador já escolheu para ele, né? Que eu já coloquei hard-coded para ele. Então, é basicamente isso. Então, a gente vai usar o Bootstrap, né? Vocês estão vendo que é essa interface aqui do Bootstrap, né? Bem Google-alike, né? Bem parecido com as coisas do Google. A gente vai usar o Axios para poder acessar a API do Pokémon. A gente vai acessar a gente vai usar Session Storage para armazenar a Pokébola. E eu acho que é isso mesmo, né? E componentes, né? Que a gente vai trabalhar com React. Uma outra coisa que aparecer aqui, mas uma coisinha simples, eu vou mostrar também. Tá bom? Então, vamos começar. Antes de começar, esse trabalho, essa atividade, ela está aqui no GitHub. E tudo que eu for fazendo, né, toda tela que eu vou terminar, um caso de uso mais complicado, eu vou fazer o commit lá para o GitHub, então vocês podem ir lá e baixar o código-fonte. Então, quem já não fez ainda, o que é que eu estou explicando aqui no GitHub? Você deve, né, instalar esse aplicativo aqui, o Create React App, que ele serve para criar aplicações em React. Você pode criar uma aplicação em React do zero, né? Você pode criar as pastas, baixar as bibliotecas, fazer tudo do zero. Mas o Create React App, ele já faz para você todo esse trabalho. Então, você baixa o Create React App, usando o Node, e cria uma aplicação. Uma vez ele instalado, ele vai virar um comando, lá do seu sistema operacional, e você cria uma aplicação com o nome que você quiser. No caso aqui, eu criei uma aplicação chamada WTISC Pokémon, que está lá no nosso, que é essa pasta aqui, que está no nosso GitHub. Depois que você instala, você cria a aplicação, que ele baixa todas as bibliotecas lá da pasta Node Modules. Para esse projeto, a gente vai precisar instalar as bibliotecas do Bootstrap, aí você vai ter que entrar na pasta do projeto. Isso aqui eu já fiz, certo? Para a gente adiantar um pouquinho. Demora um pouquinho, depende da sua internet. Todos esses passos demoram um pouquinho, dependendo da sua internet, no máximo 5 a 10 minutos. Então, a gente vai usar o Bootstrap, que é para a parte gráfica, né, para a interface. A gente vai usar o React Router DOM, que é para a criação de rotas. O Axios, para poder acessar a API do Pokémon, e o React Bootstrap, essa última biblioteca aqui é porque eu crio, deixa eu ver se dá para ver aqui na aplicação rodando, aqui, se eu for para uma outra página, ele vai mostrar o loading, né? Então, esse loading aqui é daquela biblioteca. Então, a gente faz depois isso aqui, tá bom? Beleza? Então, é isso, né? Você vai ter que instalar essas dependências para a gente poder programar hoje o nosso projeto. Eu vou usar
o Visual Studio, você usa o que você quiser, ok? Então, não tem problema. Então, agora, vamos começar a programar agora, ok? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer, certo? A primeira coisa que a gente vai fazer é o appjs aqui, certo? A gente vai apagar esse arquivo appjs todinho. Ele é o arquivo principal, ele é o chamado aqui pelo index.js. Aqui no index.js a gente não vai mexer, certo? No index.js a gente não vai mexer, a gente vai mexer no appjs. Então, se você quer criar um componente em React, né, você vai... Opa, escrevi aqui errado, foi mal. De novo. Import React. React. Vou chamar isso aqui de app, certo? Essa classe, ela herda de component. E como ela é um componente, ela deve implementar o método render. O método render não recebe nenhum parâmetro e ele retorna um código JSX, certo? O código JSX, que é um HTML, que é um HTML, é um código HTML formado por componentes que é entendido pelo JavaScript, que ele é entendido aqui pelo meu código JavaScript. Eu vou colocar aqui só para a gente testar, né, para ver se está tudo funcionando. Uma div H1. Então, esse aqui é o meu primeiro componente, ele já está sendo chamado aqui, ó, pelo index.js, então não vou mexer. Esse é o primeiro componente. E eu vou iniciar aqui no terminal. Se o seu terminal não estiver aberto, você vem aqui, novo terminal, new terminal, e dá um npm start. Vai demorar um pouquinho. E ele abriu, né, nossa primeira página implementada em React. Está rodando. Está rodando por padrão na porta 3000, no localhost, a página no seu home, né? Então, beleza, né? Mas o que é que eu quero? Eu quero criar essa interface aqui. Então, eu quero primeiro fazer essa parte aqui, né? Essa tela aqui, quero criar esse menu aqui em cima e tal, esse look and feel da tela e tal. Então, a primeira coisa que você vai fazer, quando você fizer isso aqui, você vai, se você tiver instalado tudo direitinho, você vai ver aqui que na pasta Node Módulos, lá embaixo, né, ele instalou o Bootstrap. E aqui dentro ele instalou o Bootstrap para você. Vou fechar aqui assim. E a gente vai importar o Bootstrap no appjs, que é o componente principal da nossa aplicação. Então, vamos lá importar o Bootstrap. Então, eu entro dentro da pasta do Bootstrap, se tiver tudo instaladinho direitinho, ele já reconhece aqui, /dist, /css, dentro dessa pasta CSS do Bootstrap, eu tenho vários arquivos de folha de estilo. Assim, você pode importar os que você quiser, mas geralmente a gente vai precisar do mínimo, então a gente vai usar um arquivo chamado bootstrap.min.css. A gente vai usar esse arquivo aqui. Ok? Acho que até já deve ter dado uma modificação na tela. Bom, você nota até que a fonte mudou, né? A fonte já... Se tudo ocorreu certo, não, a sua fonte já modificou. Ok? Beleza. A gente também vai precisar importar, né? Se você instalou, novamente, se você instalou essa biblioteca aqui corretamente, a gente vai usar agora, a gente já instalou essa daqui, né? Já está usando essa daqui. E agora a gente vai usar essa outra biblioteca aqui, que é responsável pelas rotas, pelos links. A gente vai usar esse cara aqui. Então, vamos importar ele para o nosso projeto. Import. Eu gosto de fazer assim. Import. Mesmo que fique errado no começo. React.
É que eu instalei? Halper. Ah, porque... tá certo. E eu vou usar essa classe aqui, eu vou explicar cada uma delas, né? O browser Halper. Eu vou usar o link. Eu vou usar o switch. E eu vou usar o route. Né? Só o route. Certo? A gente vai ver cada uma dessas classes aqui para que elas servem. Deixa eu apertar aqui. Beleza. Então, esse código aqui foi só mesmo para a gente testar. Salvo. Toda vez que você salva, né, ele vai compilar tudo de novo. Está dizendo aqui, não é nenhum problema, né, não deu nenhum erro, só são ordens mesmo que eu estou usando, eu estou declarando, mas não estou usando. E agora a gente vai começar realmente o nosso código. Né? Vou tirar essa dívida aqui. Vou colocar agora a classe Browser Router, que vai envolver tudo. Então, a Browser Router é a classe de roteamento principal. Ela é que vai gerenciar os links que estão na sua aplicação. Então, toda a sua aplicação, todos os seus componentes que têm links, que têm rotas, eles têm que estar envolvidos dentro da tag Browser Router. Beleza. Vamos criar aqui uma div, que aí a gente vai começar a trabalhar com o Bootstrap. O Bootstrap, né, como a gente está programando em JSX, se a gente estivesse programando em HTML, a gente usava class, né? Mas aqui dentro do código do JavaScript, a gente não usa class, porque aqui já é uma palavra reservada. Então, dentro do código JSX, que é esse código aqui, a gente tem que usar o class name. Mesma coisa, certo? O class name. A gente vai usar uma classe CSS do Bootstrap chamada container, porque ela organiza como é que vai ficar a cara do nosso site. Como a gente está usando o navegador, né, que é a barra de navegação, a gente vai usar uma tag nav. Opa. Abre, fecha a tag aqui. Opa. Aqui. Essa tag nav também vai importar aqui do Bootstrap alguns CSS, como por exemplo, tem vários, né? Mas a gente vai pegar esse aqui, navbar expand, LG, as cores, navbar light, light e VG, beleza. Ok, né? Aqui, vamos ver aqui como é que está o site. Deixa eu botar ele aqui. Aqui foi o primeiro, né? O que já está feito. Né? Então, já está vendo aqui, né? Talvez não esteja dando para ver na tela de vocês, mas já está aqui a barra de navegação sendo feita. Aqui em cima, né? Beleza. O próximo passo que eu quero é criar aqui esse link, né, que seria a brand, né, que seria o principal do nosso site, que quando a gente clica nele, a gente vai para a pasta home. Ele vai para a pasta home, não, desculpa, para o link para a página principal. Então, por enquanto, não vou fazer ele como link. Eu vou criar aqui, eu vou só colocar aqui como um spam. Por enquanto. Um spam, class name dele, também usando aqui do Bootstrap, a gente vai usar o navbar brand, né, que é a marca. Eu vou chamar de Pokémon. Vou chamar de Pokémon WTISC. Esse aqui, aqui, né? Então ele fica aqui em cima, destacado. Pokémon WTISC. E agora a gente vai fazer os links. A gente vai fazer os nossos links. Então, mais um outro div aqui. A parte é meio chatinha. Você pode ver que tem vários templates disso aqui na internet, né? Como fazer esse tipo de
barra de navegação. Essa classe aqui. Esse aqui. Aqui, sempre. Então, dentro dessa div aqui, é que eu vou colocar os meus links. Eu vou colocar eles no formato de lista. O L. Certo. L. Primeiro link vai ser home. Aqui de home. São 4 links, né? 4 links. A Pokédex, né? Não sei se é masculino, feminino. Pokédex, que é o que lista todos os Pokémons. A Pokéball. E a Arena, né? Que eu vou chamar de Poké Arena. Mesma coisa assim. Se eu salvar aqui, esses links não estão funcionando, né? Se eu salvar aqui, né, já ficou tudo errado, porque ainda não tem ainda as classes, né? Não coloquei ainda as classes para ajeitar, ficar bonitinho. Né? Então, se a gente botar aqui spam sim, class name no L, né? Falta o class name aqui. Direitinho, class name. Eu vou copiar e colar esse daqui para os outros. É só nave link. Deixa eu ver aqui. É isso mesmo. Vou copiar esse spam aqui. Já subo esse código aqui. Aqui. Então, ó, aquele códigozinho ali que a gente fez já cria essa interface aqui de navegação. Um pouquinho chato, mas se você der uma olhadinha, se der para dar uma organizadinha aqui, né, dar uma dentada aqui, o nosso menu principal vai ser esse cara aqui. O resto são mais estilos. Esse aqui também vai virar um link, né? Nada é link aí. Todos esses spams aqui vão virar links. Ainda não tem os links ainda, mas eu vou transformar em link. Beleza? Logo depois aqui desse nav, vou deixar assim mesmo, logo aqui depois desse nav, você vai usar uma outra classe lá do React DOM, que é esse switch aqui. Nesse switch aqui, eu vou organizar minhas rotas. Então, dentro desse switch, é uma forma de roteamento. O switch existem outros, esse aqui é o mais usado. Então, dentro desse switch aqui, eu vou organizar as minhas rotas, para que o browser router, possa passar para os outros componentes da minha aplicação. Então, aqui embaixo, você poderia colocar em cima também, né? Mas isso não vai interferir não vai interferir na aparência do teu site. Então, você vai criar aqui um componente switch, né, que é lá do browser router, esse componente aqui, ó. Logo depois do nav, certo? Para ficar organizadinho, eu estou colocando esse componente aqui. Está aqui o meu... eu vou até colocar junto esses dois, porque esses aqui são links, certo? Isso aqui é a minha barra de navegação. Assim. Barra de navegação. E aqui vão ser as minhas rotas. Então, dentro de cada rota, você vai criar um link. Vamos criar um link. Dentro de cada switch, você vai criar uma rota. Dentro do switch, você vai criar uma rota. Então, você vai chamar, né, o route, certo? Que é esse cara aqui, ó. Esse route aqui,
que você importou lá em cima da biblioteca React Router DOM. Então, vamos lá colocar o route. Por enquanto, agora, eu não vou criar ainda nenhum link. Deixa eu ver aqui. A gente ainda precisa dos componentes. Certo? React. A gente tem que dizer um path. Certo? E qual componente que representa esse path. A gente ainda não tem os nossos componentes. Assim, até agora eu não criei nenhum componente. Então, a gente vai criar agora nossos dois primeiros componentes logo. O home e a Pokédex, que é o objetivo um dos maiores objetivos dessa aula de hoje. Então, eu vou abrir aqui, certo? Então, na hora de criar os seus componentes, vamos pausar aqui, né? Não vou mexer aqui, não vou salvar. Vamos pausar aqui. Na hora de criar os seus componentes, né? Então, aqui dentro do SRC, é uma boa ideia a gente criar uma pasta chamada Components. Se você pode criar eles aqui soltos, não tem nenhum problema. Você pode criar, não tem nenhum problema. Mas é bom criar dentro de uma pasta Components. Nosso primeiro componente vai ser o Home. Então, você vai dar você deu um new folder dentro de SRC. Okay? Dentro de SRC, eu dei um new folder, nova pasta. E dentro de componentes, eu vou dar um new file. É um novo arquivo. Eu vou chamar de home.jsx. Home.jsx, essa extensão JSX, é para dizer que é um arquivo React, ele já reconhece logo aqui, né, ele bota aquele símbolozinho do átomo, e aquela receitinha de boa, né, import React, component, from React. Você tem que exportar como única classe. Eu gosto de colocar o nome da classe e o nome do arquivo, acho que é um vício lá do Java, mas você faz do jeito que você quiser. Mas eu gosto de colocar o nome da classe, o nome do arquivo, para ficar mais organizado. Extends component. Se você não importar o component aqui, né, você pode chamar ele aqui também, né? Vai dar certo também. O que importa é que você herde de componente. Eu não gosto dessa abordagem, eu acho meio feio. Então, eu prefiro fazer assim. Todo componente tem que implementar, sobrescrever o método render. O render é o método que dita como o componente vai ser renderizado no navegador. É um método sem parâmetro, por enquanto, e ele retorna sempre um JSX. Eu gosto de colocar, né, quando eu faço render, eu faço sempre o render assim, certo? Desse jeito. E eu dou um return, já abro logo parêntese e fecho parênteses, para poder escrever aqui o JSX que eu quero. Vou botar aqui uma div só para testar. Geralmente a gente coloca o nosso JSX envolto em uma div, porque sempre meus alunos que já estão fazendo disciplina já sabem que você não pode retornar componentes adjacentes sem um componente pai. Se você retornar dois componentes adjacentes, assim, né, que são componentes adjacentes, dois assim, ele vai dar um erro. Né? Eles têm que ter um pai único. No caso aqui, né, a gente vai colocar dentro de uma div. E aí a gente coloca os nossos CSS que a gente precisa. Tá certo, pessoal? Então, até o momento agora, eu fiz isso aqui. Deixa eu subir logo essa parte aqui do código. Subir logo aqui. Acho que foi esse aqui. Create. Isso mesmo. Ah, tô dentro. Será que eu fiz alguma besteira? Depois eu vejo isso aqui. Vou tentar fazer aqui. Vídeo.
Ah, foi mal. Pela pasta errada. Ah, meu Deus. Uhum. Foi mal, eu estava na pasta errada. Ah, certo, então foi o que a gente fez até agora. A gente fez essa parte da navegação, ok? Eu acho que foi lá para o Git mesmo, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Hum, e, foi não? Foi não? O que é que foi que a gente fez aqui? A navegação, certo? E a criação do primeiro componente. Vou colocar aqui só H1, atividade, aqui, mas eu ainda não chamei, né, esse componente. Eu não chamei esse componente dentro da minha aplicação. Não criei um link para ele ainda. Vou criar agora. Lá no Switch, eu vou criar esse componente, mas antes de criar o link, eu tenho que importar. Eu já estou no appjs. Eu tenho que importar ele. Tenho que importar esse componente. Então, você vai lá em cima e importe. Eu também, na hora de importar, eu gosto de chamar o componente com o mesmo nome da classe, certo? From. Certo? Então, aqui eu estou importando o componente home, certo? Esse componente aqui que eu acabei de criar, dentro de appjs. E agora eu vou usar ele como um link lá embaixo no switch. Então, primeira coisa, primeiro parâmetro é como eu vou chamar esse link. Esse link, como ele é o primeiro que aparece, né, quando eu quero que o meu navegador seja carregado, então ele vai ser o barra, né, vai ser o index, vai ser o inicial. E o componente que está sendo chamado quando eu entro no site vai ser o componente home, né, essa variável aqui, essa importação aqui. Então, eu vou colocar aqui home, lá em cima, salvar aqui, né, só tem uns warnings aqui, uns warnings, pronto. Né? Então, toda vez que eu entrar nesse site, ele automaticamente vai cadastrar, ele vai carregar a atividade Pokémon. Beleza? Vamos criar agora o Pokédex, né, que é o objetivo da aula. Né? Vamos criar aqui o Pokédex. Então, é o seguinte, como a gente vai criar várias funcionalidades, né? O Pokédex, Pokéball, Pokéarena, também as informações. Então, eu vou criar uma pasta dentro de componentes para cada um deles. Então, nova pasta, eu vou chamar essa pasta aqui, dentro de componentes, eu vou criar a pasta Pokédex. Certo? É a pasta Pokédex. Pronto. Dentro da pasta Pokédex, eu vou criar o arquivo vou chamar de Pokédex mesmo. Pokédex.jsx. É um componente do React. Certo? É esse componente aqui que vai carregar. Isso aqui é a nossa aplicação, né? E essa aqui é a aplicação que já está terminada, está centralizada, depois a gente ajeita. Esse componente que vai carregar essa lista aqui de Pokémons que você pode navegar, né, por ela, sem nenhum problema. Então, é esse componente aqui que a gente vai criar agora, né, o Pokédex.
Então, beleza, vamos lá. Então, para esse componente aqui, você vai importar o React, sempre assim, né? Você importa o React. Component from React. Você, como vai acessar a gente vai acessar a API do Pokémon, que eu já vou mostrar, você vai precisar da biblioteca Axios. Né? Então, esse Axios aqui é uma biblioteca que facilita com que a gente acesse serviços na internet, via métodos GET, PUT, o delete, o POST. Então, todos esses métodos eles são facilitados quando a gente usa o Axios. A gente pode chamar esses métodos, essa biblioteca ela esconde para a gente, né, os detalhes desse acesso aos métodos HTTP, a um serviço HTTP. Então, Axios eu já instalei, né, no meu projeto, certo? Axios. Beleza, por enquanto só esses dois aqui para a gente testar. Vamos criar o componente, export default class, Pokédex. Pokédex. Extends. Mesma coisa, render. E o render retorna um JSX. Aqui. Vamos só para testar lá o Pokédex, para testar se o link está funcionando. Eu vou escrever aqui H1. Mesmo. Pokédex, beleza. Lá em appjs, né, a gente já fez o home, não vai mexer no home, não. Vai ficar assim mesmo. Vai mexer só, botar só um CSS aqui, mas por enquanto ele não tem nenhuma funcionalidade mais avançada, não. Aqui no appjs, mais uma vez, você vai importar o que você acabou de criar. Import Pokédex from components. Aí dentro de components eu tenho a pasta Pokédex. Aí dentro da pasta Pokédex eu tenho um arquivo Pokédex. Opa, botei o nome da variável com acento. Ok? Beleza. E aqui eu vou criar o path do Pokédex para poder ser acessado dentro do browser router. Então, você vai criar uma rota, né? Você vai criar uma rota. Vai criar uma rota. Nem precisava ter feito esse pedaço aqui. Vou fechar logo aqui. Você não vai cumprir. Path. Você vai criar um path aqui para ele. Eu vou chamar o path de barra Pokédex, ou seja, esse vai ser o link ao qual, né, quando eu clicar em alguma coisa, eu tenho que chamar esse link aqui. Esse é o meu nome, né, para chamar o componente Pokédex. E o componente, a qual ele se refere, vai ser o que eu cortei lá em cima, né, já completa aqui, vai ser o Pokédex. Aqui só alguns warnings, mas a gente vai resolver. Lá em cima, eu quero que, quando eu clique... Lá em cima não, já estava aqui, né? Quando eu clique aqui em Pokédex, em Home, né? Nem ajeitei ainda. Quando eu clique em Home, eu vá para Home. E quando eu clique em Pokédex, eu vá para Pokédex. Então, eu não vou usar o spam aqui, né? Eu vou usar o link. Eu vou usar a classe link. Então, esse spam aqui, você vai substituir pelo componente link, ok? Você vai substituir pelo componente link, e você vai dizer, né, o class name, tudo bem, que é a aparência dele, é uma classe CSS. Mas você tem que dizer para esse link aqui, para onde é que eu vou quando eu clico em mim, né? Quando clicam em mim. Então, tem uma propriedade chamada to, né, para, que você vai
colocar aqui um objeto dentro dessa propriedade para você dizer para onde é que ela vai. E você tem que escolher, né? Você vai ter que usar uma dessas strings aqui que você criou. Eu quero que quando eu clique em home, eu quero que vá para home. Então, eu uso esse carinha aqui. Então, esse nome que está aqui, o link ele vai perguntar lá para o switch qual é a rota relativa desse cara aqui. É o home. Se você botar um nome aqui que não existe, ele não vai para canto nenhum, certo? Então, você só vai colocar como valor do to paths que você criou. E aqui no Pokédex, a gente também vai criar um link. Então, o link, ele já automaticamente, né, tirou a fechamento aqui também. E aqui também é um to para barra Pokédex, né, que você criou aqui embaixo. Você tem que escrever do mesmo jeito. Aqui em cima também, né, tem um spam aqui, que eu coloquei como a marca, né? Se você quiser deixar assim, não tem problema, não. Mas se eu clicar em Pokémon e TISC, eu quero que vá para a página principal. Ou para outro que você quiser. Então, aqui eu também posso transformar num link e dizer que esse link vai para a página principal. Ok? Pronto. Então, esses dois aqui a gente não fez ainda, né? Vai deixar para amanhã. Né? Então, deixa aqui, não se preocupe com eles ainda. Salva. Não tem nenhum erro ainda. Ainda, né? Deu só um erro aqui no GitHub, eu não sei o que foi, acho que foi uma besteira. Mas tudo bem, já a gente resolve. Então, teoricamente, né, quando eu clico aqui, né, eu já estou na página home mesmo, então não vai acontecer nada. Né? Quando eu clico aqui em home, né, também não acontece nada, já estou na barra mesmo. Mas quando eu clico em Pokédex, se você der uma olhada até aqui embaixo Opa, é porque eu desapareci. Se eu der uma olhada aqui embaixo no canto esquerdo, né? Se você ver aqui, eu só boto aqui o mouse em cima, Pokédex, você vê que eu estou querendo ir para esse link. Mas só que quando eu clico, não acontece nada, né? Não acontece nada por quê? Porque quando o switch manda ele para um path, você nota que o Pokédex ele começa com barra, e todos os teus links começam com barra. Ele vai pegar o primeiro e começar com barra, e ele vai pegar esse cara aqui. Para você dizer, olha, só que o problema é que você só quer ir para o barra quando for exatamente barra. E não quando tiver barra Pokédex, ou barra Pokéball, ou barra Pokéarena. Não. Você só quer ir para o barra quando for exatamente barra. Então, você resolve isso aqui com a outra propriedade chamada exact. Certo? Então, você está dizendo para essa rota o seguinte, só vá para essa rota aqui se for exatamente barra, e não barra alguma coisa, como é o que está acontecendo. Beleza, vamos ver, olha aí, né? Porque eu já tinha clicado em Pokédex. Se eu clicar em Home, foi para Home. Se eu clicar em Pokédex, foi para Pokédex. Se eu clicar aqui em Pokémon e TISC, foi para atividade Pokémon. Então, beleza, né? Então, nossos links estão funcionando. Então, o problema é aqui, né? Se você bota um path que tem uma string inicial, um caractere inicial, que parece com os outros, né? Por exemplo, se aqui fosse poker, né? Então, eu queria que fosse exatamente poker, né? Exatamente poker, não alguma coisa que comece com poker. Ok? Então, bote aqui o exec se tiver ambiguidade. Salvo. Beleza, vamos voltar para o nosso Pokédex. Eu coloquei lá no GitHub. Esse aqui não. Esse aqui. Opa, esse não, esse aqui. Eu coloquei lá no GitHub um link para a API. Então, se você clicar aqui, vou até abrir aqui uma nova aba, para não perder aqui, você vai ver, né, esse link aqui, de uma API de Pokémon. O que é que está acontecendo aqui? É um objeto JSON, certo? Ele é um objeto JSON, que tem a propriedade count, ou seja, 964 Pokémons. Next, que é o próximo link, ou seja, a próxima página de Pokémons. Como eu estou na primeira página, a previous é null, ou seja, não tem uma página anterior. Da mesma forma como se eu tiver na última página, o meu next vai estar nulo, né? E o que interessa para a gente aqui são os results. Então, você nota, né, que nos results aqui, a gente tem o quê? A gente tem um vetor, se eu der eu colapsei aqui
Tá aqui, né? Eu colapsei aqui o objeto e você nota que ele é uma lista, né? Uma lista em JavaScript, onde cada elemento da minha lista eu vou ter uma propriedade name, que é o nome do Pokémon, e uma URL com mais detalhes do Pokémon. Então, não vamos clicar nisso agora para não se confundir. O importante é que, se você acessar esse link aqui, que é a API, você vai ter acesso a um contador de Pokémons, a próxima página de Pokémons, a página anterior, caso ela existe, e a próxima, caso ela existe, e todos os 20 Pokémons daquela página, né? Você pode também configurar quantos Pokémons você quer mostrar, 10, 20, 30, mas não, que ele bota aqui, né, esses parâmetros aqui, você está vendo, né, o offset e o limit, né, de pular de 20 em 20, mostra no máximo 20. Né, então, ele pula de 20 em 20. Vamos deixar assim mesmo o padrão. Então, esse é o link que a gente vai usar para acessar com o Axios a API do Pokémon. Então, vamos lá para o Pokédex. Então, o que a gente fez até agora? A gente só fez o appjs, o home, que não tem nada, e a gente está ainda implementando o Pokédex. Então, no Pokédex, a gente vai fazer essa brincadeira de acessar o API do Pokémon. Beleza? Então, a primeira coisa que você tem que fazer dentro, se você quer acessar uma API externa, é interessante e recomendável que você sobrescreva um método chamado component_dateMount, né, que é um método que é chamado logo após o componente ser montado, né, logo após ele ter sido inicializado. Então, você não faz no construtor. No construtor, a gente inicializa o estado do componente, inicializa variáveis do componente, mas conexões com o banco de dados, conexões com serviços externos, é interessante que seja feita no component_dateMount. Então, aqui dentro, o que a gente vai fazer? A gente vai sobrescrever esse método, que é um método do componente, né, do componente do componente do React, e a gente vai acessar via Axios a URL do Pokémon. Vamos lá. Então, Axios, você vai chamar Axios, né, que você importou aqui em cima, né, ó, você importou o Axios aqui, Axios. O Axios, né, via Axios você tem, ó, acesso a vários métodos da HTTP. Então, eu vou, no caso aqui, né, eu não quero fazer um post, nem um create, nem um delete, né, eu não quero fazer um delete, né, eu não quero fazer isso. Eu quero fazer um get simples. Eu quero fazer um get lá daquela URL. Então, você vai vir aqui, né, get, e vai passar como um string a URL, lá que eu passei para vocês, né, essa URL aqui, ó, eu passei para vocês lá no GitHub. Copia e cola aqui. Beleza? É só isso? Não. Entra num outro campo agora, que daria um outro mini curso, que são as promessas. Então, quando você acessa um serviço externo à sua aplicação, uma API, uma conexão com um banco de dados, um servidor Express, um outro componente que não faz parte da sua aplicação, o GET via Axios, né? O Axios, ele, na verdade, ele retorna uma promessa. Uma promessa é um objeto assíncrono. Ele não garante que aquilo vai ser cumprido. Ele não garante que aquela promessa, ou seja, o acesso a essa API aqui vai dar certo. Pode ser que o servidor caia, pode ser que você esteja digitando errado, os parâmetros, etc. Pode ser que várias coisas aconteçam. Questões de segurança, etc. Então, quando você faz um get e você retorna uma promessa, se a promessa ela dá certo, aí eu gosto de pular uma linha, né? Geralmente os programas gostam de pular uma linha. Você vai chamar o then, certo? Você vai chamar o then. Then. Então, se deu certo, você chama o then. Se deu errado, você vai chamar o catch. Certo? Você vai chamar. Se deu certo a minha promessa, se a promessa deu certo, eu consigo retornar o que eu quero com sucesso, eu vou cair dentro do then. Se não, eu caio dentro do catch. Vamos implementar o catch, que ele é bem simples. Né? Se eu caio dentro do catch, né? O que é que o catch é? O catch é um método
que ele vai receber como parâmetro uma função. Você pode implementar aqui a função do lado de fora, se você quiser, mas geralmente a gente implementa a função com uma função arrow, né, uma função seta. Então, essa função arrow, né, ela tem esse formato. Ela tem um parâmetro de entrada, que você dá um nome, que é um erro, que vai acontecer. Esse nome aqui pode ser o nome que você quiser. Como é um cat, a gente vai dizer que é um erro, né, caiu no erro. Seta, né, que é o seta, que eu vou falar ponto, né, mas é errado, mas que está apontando para o corpo de uma função. Então, estão vendo, né, que o JavaScript ele permite que você passe uma função como parâmetro para outro. Então, é isso aqui mesmo que eu estou fazendo. Eu estou passando essa função aqui, ó, que ela não tem nome, ela é uma função sem nome, ela recebe como parâmetro uma variável chamada arrow, e ela aponta para esse corpo aqui que eu vou implementar. Se acontece um erro, o que é que eu faço? Aí depende, né? Você avisa para o usuário que aconteceu um erro, você toma uma medida, né? Vai para uma outra janela, você que decide, né? Você, programador, decide o que você faz com o erro. No caso aqui, eu só vou dizer um console.log que um erro aconteceu. Ou seja, eu só estou imprimindo que esse erro aconteceu aqui no console. É uma coisa bem simples ainda. Se deu certo, se você conseguiu, né, se a promessa deu certo aqui, você também vai entrar com uma função, certo? Essa função ela vai receber uma resposta, que esse nome dessa variável é o nome que eu quiser, e essa resposta, esse parâmetro de resposta, ela vai ser tratada aqui no corpo da função. E aí você vai fazer alguma coisa com essa resposta. Vamos ver aqui, né? Vamos só para a gente testar se está tudo funcionando. Vamos fazer console.log res. Certo? Console.log. Vamos só ver o que é que imprime, o que é que vai imprimir lá no console do navegador, se der certo, né? Quando eu acesso o Pokédex. Eu acesso o componente Pokédex. Vamos lá aqui, né? Opa, sempre me engano, esse aqui, certo? Para abrir o console, pelo menos no Firefox, né? Você Ctrl+Shift+K, eu abro aqui embaixo, ou você vem aqui, né? Acho que Web Developer, você vem aqui, tem console web, ok? Então tá aqui o console, você pode até programar em JavaScript aqui. Se eu clicar em Pokédex, o que é que vai acontecer? Né? Olha aqui, ó, tá vendo? Ó? Isso aqui foi esse object aqui, que apareceu aqui embaixo, foi justamente o console.log que eu fiz. Dentro dele, ó, tem várias coisas, né? Tem vários dados, né, de request, tem os cabeçalhos do response. O res, na verdade, é o response, né? Toda vez que você faz uma requisição, você manda um request para o servidor e ele te retorna com uma resposta, né? Um objeto response. Esses objetos aqui, eles não me interessam. Esses aqui não me interessam. Mas se você der uma olhada nesse data aqui, né, que é o dados, né, você vai ver, opa, dentro desse data aqui eu tenho count, eu tenho próximo, eu tenho previews e eu tenho o results. Ou seja, o data, ele está justamente representando esse objeto aqui que me interessa. Então, o que você quer aqui, vou até imprimir aqui, ó, você quer o data. Vou colocar aqui para imprimir, salvar de novo. Vamos ver o que é que mostra, né? Vou sair aqui. Ah, já foi, ó. Tá aqui. Né? Então, olha só. Imprimindo o data, eu peguei um objeto JSON, né? Que é um objeto JSON, que é justamente o que eu quero. 964 autonomos, o próximo, o previous e o result. Opa! Ai, meu Deus. Beleza? Deixa eu diminuir isso aqui. O que eu quero é o contador, o next, o previous e o result. Então, eu tenho que, de alguma forma, armazenar no meu componente o que está vindo dessa API. Então, quem já tem um conhecimento de React já sabe que a gente armazena essas variáveis para o componente, né, esses dados, dentro de um objeto chamado estado, dentro do estado. E esse estado, ele é inicializado no construtor do teu componente. Então, aqui no teu componente, né, no componente Pokédex, você vai
implementar um construtor. Mas não é que nem Java, não, que você escreve o nome da classe. Você escreve a palavra constructor mesmo. Esse construtor pode receber ou não uma props, uma propriedade, super props, certo? Acho que não precisava não, mas vou deixar aqui. E dentro do construtor, você vai inicializar uma variável chamada state, né, que é o estado. O state é um objeto JSON, certo? É um objeto JavaScript, na verdade, né, que tem várias propriedades. No meu caso aqui, o que é que eu quero? Eu quero o count, tá? Com o contador de pokémons, que eu vou inicializar com 0, vírgula, próxima propriedade. Eu quero next, que eu vou inicializar com string vazia, né? Strings em JavaScript, aspas simples, né? Ou aspas duplas, você que sabe. O previous, né? Que se escreve assim. Eu vou inicializar com string vazia. O count, o next, o previous, e os pokémons, né? Que é uma lista de pokémons. Eu vou chamar de pokémons. E vou inicializar como uma lista vazia. Então, olha só, né? Count inicializado com 0, next, previous inicializado com aspas simples, né? Com strings vazias, e o objeto Pokémon inicializado aqui com a lista vazia. Eu vou alimentar esse state, né? Eu vou alimentar esse state dentro do den. Né? Como vocês já viram, o den ele está conseguindo consumir o serviço lá do Axon. Aqui dentro do DEM eu consigo consumir o serviço. Então, eu vou comentar esse cara aqui, talvez eu precise. E aqui dentro do DEM, o que é que eu vou fazer? Eu quero alimentar o state. Para alimentar o state, você não pode diretamente, né, ir alimentando ele aqui, né, e fazendo alguma coisa com ele, né, thisState, ponto, sei lá, count, recebe 10. Você não pode fazer isso. Isso pode até funcionar em alguns casos, mas não é o correto. Para você alimentar um state, você tem que chamar o método setState do componente. O método setState, ele vai acessar o state, vai garantir sempre a última versão mais atualizada do state. Esse método aqui, ele vai garantir para você isso. E como a gente está trabalhando com coisas assíncronas, né, como promessas, isso é extremamente importante. O método setState, você abre parênteses e fecha parênteses, eu vou dar um enter aqui dentro para facilitar, ele recebe como parâmetro um novo estado. Na verdade, ele recebe como parâmetro o que é que você quer modificar nesse estado. Então, você passa para ele um objeto JSON, ou você passa para um objeto JavaScript. E você não pode errar os nomes das propriedades, porque senão você vai estar criando uma nova propriedade. Então, aqui, por exemplo, você vai ter o count, certo? E você quer alimentar o count, né, com esse objeto que está vindo aqui dentro, que é o data, né? O data, você quer alimentar com o count que está vindo aqui. Então, você vai fazer o quê? Alimentou aqui com o que está vindo. Próximo, a próxima que é next. O next com não, né? São os pokémons. Pokémons res.data.pokémon. O estado do meu componente foi inicializado, foi inicializado aqui com essas variáveis aqui que estão vindo, nessas propriedades que estão vindo do objeto response. Então, estão sendo inicializados com isso. Agora, né, só resta a gente o render, porque até agora o nosso render não está fazendo nada. Então, a gente tem os dados, agora a gente tem que mostrar.
mesmo do React, uma table, né, já que a gente vai tabelar os dados, uma table, aqui eu estou dentro do render, viu? Dentro do render do Pokédex. Eu já fiz isso aqui, né? Já fiz essa inicialização, a gente vai testar agora. Eu vou mostrar aqui do lado do nome Pokédex, a quantidade de Pokémons que eu estou pegando, ou seja, essa count aqui, nessa variável count aqui, né? Eu vou mostrar aqui do lado. Eu quero mostrar aqui do lado, como eu estou fazendo aqui na versão final, né? Ó, se eu for ver aqui, ó, 964 Pokémon, mostrando embaixo, né? Porque o H3 faz pular a linha. Beleza, problema não. Então, se você quer escrever aqui, né, do lado, você vai começar a escrever normalmente. Eu quero botar dentro de um parênteses aqui é o caractere parêntese mesmo. Só que eu quero que aqui dentro seja escrito, né, o valor da variável count. Se eu vou escrever código JavaScript dentro de código JSX, se lembra, né, pessoal? Esse código aqui, começando na div, ele é um código JSX. Ele não entende JavaScript. Ele só entende esses componentes aqui dele, né? Os componentes que você cria. Mas ele não entende JavaScript. Se você quer escrever JavaScript aqui dentro, você tem que abrir chaves e fechar chaves. Aí sim ele tem acesso ao código JavaScript do componente ao qual ele faz parte. No caso aqui, eu quero imprimir a variável count do meu estado. Então, eu vou vir aqui e dar um this.state.count. This.state.count. Se eu der um enter aqui, né, vamos lá, até que eu já terminar, né? Ele está aqui, né? Aqui não está ajeitado ainda, mas a gente vai ajeitar. Beleza. Né? Então, vocês estão vendo, né, que eu estou acessando o estado do meu componente, eu estou mostrando realmente quantos Pokémons eu tenho na minha API. No caso, 964 Pokémon pra caramba. O próximo passo é a table, né? A table é onde eu vou tabular os dados. Então, a table, eu vou usar aqui se você for no site do Bootstrap, né, tem vários templates de table, né? Isso aqui eu estou copiando e colando de lá, praticamente. Então, você tem vários templates de table. Essa daqui é uma delas. Table. Essa aqui fica stripped, né? Aquela stripped, que é a que deixa cada linha de uma cor. Small. Não, só stripped. Table, que é small. Table com border. Eu quero border. Então, table strip, table CM, table border, né? Eu quero border. Se você vai usar tabelas, né? Você tem que dividir. Você tem que dividir em cabeçalho. Você tem que dividir em corpo. E você também tem que ter aqui um foot, né? Se você quiser, né? Se quiser um foot aqui, né? Um rodapé na sua tabela, você tem que colocar aqui essas tags, né? Do HTML, para ele saber direitinho o que a tabela tem. Vamos ver o que aconteceu aqui. Não aconteceu nada, não tem nada na minha tabela ainda. Dentro do thead, né? Que é o cabeçalho, o que é que a gente vai fazer? Eu quero montar essa interface aqui, né? ID, nome, e bem aqui eu dou um call span em duas colunas, né? Um para a imagem e para esses botões aqui. Então, vamos fazer isso. Fazer isso aqui. O que é que eu vou ter aqui? Eu vou ter uma linha, TR, certo? Uma linha. Faltou aqui dizer que eu quero que esse cabeçalho seja mais escuro, né? Ele tenha um template chamado thead dark. Mais escuro. TR, dentro do TR do thead, não é TD, né? Não são células TD, são células TH. Então, esse é o estilo, né, deles. Aqui a gente vai ter o ID, vamos ter o nome do Pokémon, e essa última célula aqui do cabeçalho, ela não tem nada, mas para não ficar
layout feio, eu vou dar um co-span nela, que ela para ela aglutinar duas células. Né? As duas células referentes à figura do Pokémon e os botões de ação sobre o Pokémon. Beleza? Vê aqui, né? Tá desse jeito aqui, né? Não tá ideal, mas a gente vai ajeitar. Sim, faltou aqui eu dizer, vou botar um estilo aqui na minha tabela, vou dar um enter aqui, ó, dentro da table aqui em cima, para ficar visível, ó, bem aqui eu vou dar um enter, certo? Eu estou dentro da tabela, estou dentro da tag da table, eu vou colocar um estilo, style, né? Um estilo em JSX, né? Você é uma propriedade, então se é uma propriedade, você começa com chaves, que recebe como parâmetro um objeto, né? JavaScript também como parâmetro. Esse objeto, ele emula as propriedades do CSS. Então, se você tem margem top, esse aqui não funciona no estilo dentro do JSX, você tira o hífen, né, e vira margem top. Eu vou botar aqui 20, certo? E eu vou botar a largura de 80%. O ideal, né, vou botar só 80% da tela. O ideal, né, pessoal, é você criar arquivos de estilo, né, mas se vou colocar inline, como é pouquinho, mas o ideal é a gente criar um arquivo, né? Então, aqui, né, ainda está muito para a esquerda, não está muito legal, a gente vai ajeitando à medida que for fazendo, ok? Primeiro a gente faz as funcionalidades, depois a gente faz a cara dele, né, a aparência. O próximo passo é a gente implementar aqui dentro do Tebari, e dentro do Tefut, a gente vai botar um botão que é os botões de próximo e anterior. Então, vamos colocar logo esses botões. O Tefut. Então, o Tefut, ele vai ter um TR, TD aqui, ok. Ele vai englobar tudo, essa célula vai englobar tudo, vai ser todo, como são 4 células, né, vindo aqui de cima, então eu quero que essa célula aqui embaixo englobe tudo, e eu vou ter, né, vou ter 2 botões aqui dentro, né, então eu já vou usar os botões mesmo do React, né, eu vou ter 2 botões aqui, então eu vou chamar de buttons, tem o botão anterior e vou ter o botão próximo. A gente vai botar umas classes aqui para esses botões ficarem bonitinhos. Classe do Bootstrap, que é a BTN. Esse aqui eu vou botar BTN Primary. E esse aqui, eu vou botar Secondary, para ele ficar cinza. Secondary. Vou pegar aqui esse mesmo, pode colocar aqui, certo? Vamos ver como é que ficou. Eu acho que, certo. Aqui, né? Ficou tudo junto ainda, mas a gente também vai ajeitar. A gente vai fazer só uma besteirinha nesse aqui, ó. Esse botão aqui. A gente vai já ajeitar. Vou fazer logo, né? Style, vou botar aqui no final. Vou colocar um style nele aqui. Eu botei aqui dois abre-chaves, 2 fecha-chaves. Eu vou colocar aqui eu quero que a margem esquerda dele, margem left, se afaste 20. Margem left, se afaste, deixa eu dar um enter aqui. Pronto. Tá bom assim. Tá tranquilo. Falta agora o corpo, né? O principal. A aparência a gente mexe depois. Como é que eu vou fazer aqui com que seja impresso, né, todos os Pokémons que eu quero, né? Como é que eu vou fazer isso? Então, você vai fazer o seguinte, né? Você vai fazer
um método que faça um loop dentro desse objeto Pokémons aqui e retorne uma linha dessa tabela aqui que a gente vai montar aqui, né? Uma linha dessa tabela, um TR aqui dentro, né? Então, ele vai montar vários TRs dentro do Tebare. Então, você vai montar vários TRs aqui dentro do Tebare, ok? Então, você vai criar um método aqui que eu vou chamar de montar tabela. Esse método aqui, montar tabela, certo? Que você testa. Vai ser um teste. Não precisa, não, vai testando. Agora, acho que vai dar certo. Que nessa montar tabela aqui, você vai retornar várias linhas para o Tebare. Você vai retornar várias linhas para o Tebare. Para você fazer um laço numa lista, né, você pode usar um for ou você pode usar um map. Então, vem aqui, return. Você vai dar um return, você vai retornar várias linhas, né, várias linhas JSX, do this.state. Qual é o objeto? Pokémons. Então, esse objeto aqui é o objeto lista de Pokémons. Ele tem um método, toda lista de JavaScript tem um método chamado map, né, que é um método que, para cada elemento da lista, eu retorno uma modificação sobre ele. Eu retorno uma modificação, eu retorno uma nova lista. Certo? Então, eu faço uma modificação dessa lista. Esse objeto Pokémon, se você for ver aqui a API, ele é formado por isso aqui, né? Por cada elemento do vetor é name é URL, name é URL, name é URL. Então, eu vou tentar transformar isso aqui numa lista, numa lista de linhas de uma tabela, onde eu tenho o nome do Pokémon, a imagem do Pokémon e os botões lá de capturar o Pokémon, as informações do Pokémon. Você pode fazer isso tudo aqui nessa classe, né, nesse componente, ou pode criar um componente para te ajudar. Antes de a gente criar o componente para te ajudar, vamos fazer aqui o map. Então, o map, ele é um método, certo? Esse método map, ele recebe, assim como o den, ele recebe uma função arrow como parâmetro, que é a função que vai modificar a lista original, que é a Pokémons, né, que vai retornar a lista original modificada, e ele tem como parâmetro cada elemento, o primeiro parâmetro é cada elemento da lista e o índice dela. Então, cada elemento da lista e o índice dela. Cada elemento da lista é esse carinha aqui, ó. Isso aqui é um objeto, né? Se eu colapsar aqui, ó, cada elemento da lista é esse objeto aqui, que tem a propriedade name e URL. E o índice é aqui, né? 0, 1, 2, 3, 4, esses são os índices. Eu vou fazer alguma coisa com esse cara aqui dentro. Eu vou fazer alguma coisa com esse cara aqui. Antes de fazer essa coisa com esse cara aqui dentro, né, ou seja, montar essa tabela, eu vou criar um novo componente aqui dentro de Pokédex. Então, vamos aqui criar um novo componente, que eu vou chamar de Pokédex Table, vou chamar de Table Row.jsx. Então, o meu método montar tabela vai retornar vários Pokédex Table Row. Eu vou retornar vários desses objetos aqui. Mas vamos ver como é que eles vão ser. Depois eu volto para cá, né? Então, fica aqui, salvo aqui na memória, né, de vocês, esse carinha aqui, né? E a gente vai aqui para esse cara aqui para saber o que é que esse cara aqui vai fazer. Então, vamos lá, import, react. Espero que dê tempo. Component, from, react. Não vou precisar dessa, essa aqui é bem simples, essa classe. Export default as Pokédex, eu chamo o nome do arquivo, Pokédex table row extends component render
E aqui eu vou retornar um JSX, que vão ser várias linhas. TR, certo? Vão ser várias linhas. Com a primeira célula, o nome. A segunda célula, a figura do Pokémon. E a terceira... Ah, não, desculpe. Primeira célula, o ID. Essa célula aqui vai ser o ID. Essa célula aqui vai ser o nome do Pokémon. A próxima célula vai ser a imagem do Pokémon. E a próxima célula vai ser os botões, né? As ações. Né? O botão informações e o botão capturar. Então, de alguma forma, é que entra noutra matéria de React, né? De alguma forma, eu tenho que passar para esse componente auxiliar, os dados que eu estou lendo desse componente aqui. Então, vou salvar esse componente aqui e eu tenho que passar para ele. Como é que a gente faz? A gente usa o props. Então, se eu quero passar dados do meu componente pai para o meu componente filho, eu uso o props. A gente vai já entender quando tiver tudo implementado. Pode estar um pouco confuso agora, mas quando tiver tudo implementado, essa parte aqui, vocês vão entender. Então, eu vou primeiro importar o que eu fiz, que é o... Eu vou fazer esse from... Aqui. Essa daqui, ó. Acabei de criar esse cara aqui, ó. Pokédex Table Row. Vou chamar de... Também, né? Sempre fico repetindo o nome da classe, o nome do arquivo, para não ter confusão. Então, Pokédex Table Row. E aqui dentro, ó, que legal. Mais uma vez, vou repetir. O método montar a tabela, ele vai acessar a lista de Pokémons, que está dentro do estado, né, que foi inicializado aqui no componente de mount, e para cada elemento dessa lista, né, eu vou retornar um objeto Pokédex Table Row. E o Pokédex Table Row é nada mais, nada menos que uma lista, que uma linha de uma tabela. Eu poderia ter pego esse código todinho aqui, colocado aqui? Poderia. Você poderia ter colado tudo aqui, só que ia ficar horrível. Olha como fica legal agora. Você só vai retornar aqui, né? Você só vai retornar dentro desse método table, desse método aqui, você vai retornar, dar um return, certo? Porque essa função aqui, ela exige que você retorne cada elemento modificado ou não, você vai retornar um objeto Pokédex Table Row. Fecha aqui. Você vai retornar um objeto Pokédex Table Row, certo? Mas você vai passar como propriedade para ele o quê? Cada um do Pokémon. Cada Pokédex Table Row, que é uma linha, vai receber um Pokémon diferente. Então, você cria uma variável chamada Pokémon, que vai receber como parâmetro. Aí você, aqui, ó, lembrando mais uma vez, aqui você tem código Java, você tem código JSX, e você vai passar JavaScript. Então, você passa um elemento. O elemento representa, né, cada um desses objetos aqui, ó. Eu estou passando para o Pokédex Table Row o nome e a URL dentro de um objeto JSON. Por exigência do React, né, você também tem que passar uma chave, que é um elemento único, somente por organização. A gente não vai usar isso aqui. É só uma exigência dele. E a gente passa aqui o I. Você podia passar outra coisa, o ID, qualquer coisa que seja única. Mas a gente vai passar aqui o I. Então é legal isso aqui. Opa. Expect the assignment. Opa, eu acho que porque eu pulei a linha, né? Eu acho que eu pulei a linha. Se você pula a linha, tem esse outro problema, né? Se você der um return e pula a linha, você resolve duas formas. Ou você faz aqui, né? Aí dá certo. Ou se você quiser pular a linha, você tem que abrir parêntese, fechar parêntese lá embaixo. Aí também vai aceitar isso aqui, né? É mais bonitinho assim, tá certo? Por isso que toda vez que eu faço um return de um JSX, eu tenho que me lembrar de colocar aqui os parênteses, porque senão ele
pode dar um problema, né? Beleza, então o que é que está vindo aqui para o Pokédex Table Está vindo uma propriedade, aqui é o ID, né? Está vindo a propriedade chamada Pokémon. Eu quero escrever o ID do Pokémon na primeira célula. Então você vai abrir chaves aqui, des.props. Props é um objeto de todo componente tem esse objeto props aqui, certo? Que é justamente que mantém essas variáveis que estão sendo passadas aqui, né? Por exemplo, class name é um props de table, né? Aqui também, né? Um props de button. Então, você está passando aqui um props, você está criando seu props, passando para o Pokédex Table Row. Então, aqui dentro, você vai acessar esse props que o seu pai está passando, e você tem que acertar o nome. Pokémon, ok? E dentro do Pokémon, eu tenho uma propriedade, se você for lá na API, né? Eu tenho uma propriedade chamada name. Que é o ID, né? O ID a gente vai fazer uma gambiarra já. Primeiro a gente vai botar o name. Certo? Então, aqui dentro, vamos ver se está funcionando, né? Aqui dentro, eu estou chamando props Pokémon. Por que é Pokémon, professor? Porque você está passando aqui dentro como Pokémon. Ele está recebendo esse elemento aqui. Então, ele está passando aqui como Pokémon. E eu estou pegando aqui a propriedade name. Está mudando alguma coisa aqui no Pokédex? Não mudou nada. Por quê, professor? Por que não mudou nada? Porque você não está chamando o método montar tabela. Então, lá embaixo na renderização, dentro do tbar, você podia ter feito tudo aqui dentro do tbar? Podia, ia ficar muito lindo. Então, ao invés de você fazer isso, você vem aqui dentro, já está ali, né, usando layout, tá vendo? Então, você vem aqui dentro, escreve um código JavaScript, então você abre chaves, fecha chaves, montar tabela chamando um método, né? Então, abre parênteses, fecha parênteses. Você está chamando esse método. Salva, e vamos ver a brincadeira aqui, e deu. Eu escrevi Pokémons, né? Aonde que está? Elemento. Pokémon. Está indefinido. Deixa eu ver aqui. Então tem que fazer um. Por que deu esse erro, pessoal? Por que deu esse erro? Esse erro deu o seguinte. Eu ainda não carreguei, né, a variável Pokémons, porque é uma promessa. Isso aqui é assíncrono, demora. Então, se você está usando esse Pokémon aqui direto, o map está vindo undefined, você está pegando a variável nula. Então, antes de você fazer isso, você testa, certo? Se des.state.pokémons, né? Se isso aqui for falso, né, você pode fazer assim, né? Falso. Se isso aqui for falso, ou se se isso aqui não acontecer, você mata o método. Return. Né? Você mata o método. Ou seja, ele não vai chegar nessa parte aqui. Então, se isso aqui não existir, se não existir essa variável, né, ela não estiver inicializada, então você mata. Deixa eu ver se aqui vai. Né? Não deu certo. Mas ele não carregou. Já sei. Pera aqui, garotinho. Chamou aqui montar tabela. Jefferson, na linha 24, o Rony está dizendo. Na linha 24. Rapaz. O que tem? O que tem? Fala aí, Rony. Tá errado na declaração do state Pokémon. Res data results. É mesmo. Vala-me Deus. Eu fiz só para saber se estava prestando atenção, Vladimir. Só isso mesmo. Não existe esse Pokémons, né? Results, né? Se a gente for lá na API, né, nessa API aqui, já está lá aberto, né? Se a gente for lá na API, o nome do... Que eu fui na ordem. Count, next, previous, o nome do vetor results, né? Então é results aqui. Foi mal, pessoal. Então aqui, né? Pronto, aqui, né? O nome dos Pokémon, né? Bulbasaur, Ivysaur, lá. Os 20 primeiros, certo?
Os 20 primeiros. Já a gente ajeita aqui a cara do site, né? Beleza? Então, aqui, eu estou tendo um problemazinho para subir o código, mas daqui a pouco eu ajeito. O próximo, sim. Então, o que foi que a gente fez aqui? A gente criou o Pokédex, a gente está acessando a API, inicializando o state, que ele me ajudou aqui, né, no results, inicializando o state. Eu estou criando um método auxiliar de montagem de tabela, e eu estou chamando aqui esse montar tabela aqui dentro. Beleza. Mas todos os meus dados, eles são vistos aqui. Falta o ID, né? Falta o ID. Vocês percebam que aqui na API, não sei se vocês foram dar uma olhada na API, que o ID de cada Pokémon está dentro da URL. Certo? Então, você tem duas opções. Ou você faz um outro get para cada Pokémon. Né? Aqui olha só, eu fiz um get agora, né? Eu acessei o link. E você pega o ID dele, ou seja, olha só quantas informações eu estou baixando. Você faz isso para cada Pokémon, por exemplo, para os 20 que você está mostrando. Ou você faz uma pequena solução técnica alternativa, né? Que eu acredito, né, que várias de vocês podem usar. A solução técnica alternativa que eu vou fazer agora, ela é uma solução, ela tem essa desvantagem de ser uma solução técnica alternativa, mas ela não precisa você ficar fazendo vários gets, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai tratar essa string. Você nota que toda URL, o ID está no final. Então, eu vou pegar justamente esse cara aqui. Você vai criar, né, bem aqui, eu vou criar aqui um método bem facinho. É bom que aprende, né? Get Pokémon ID by URL. Toda vez que você vê um método com esses nomes assim, pode ter certeza que é uma solução técnica alternativa. Pode ter certeza. Professor, isso é uma gambiarra, né? Não falei isso. Eu estou dizendo que isso é uma solução técnica alternativa. Então, o que é que está vindo aqui como parâmetro? Uma URL, certo? Você está passando uma URL. Ei, Jefferson, só uma pergunta. No map não tem um index? Não dá para na mesma informação, não, né? No map, não. Não é porque é o seguinte, olha, eu também pensava como você, Vladimir, né? A gente pensa que 7, ó, tudo bem que dá para fazer um cálculozinho, mas se você for lá para frente nos Pokémons, você vai ver que se eu for dar aqui um next, opa, errei. Next, né? Mais lá para frente, os IDs, eles vão começar a diferir, certo? Ele não vai estar igual. Então, realmente, vão ser IDs que estão de acordo. Acho que é lá, depois de 700 Pokémon 700 e pouco, os IDs vão estar na URL, ou então, se você clicar na URL do Pokémon e ir atrás dessa informação aqui. Mas como a gente não quer fazer 20 gets, certo? Só para pegar ID, eu vou fazer um método aqui que é para tokenizar mesmo. É bom que aprende um pouquinho de string, né? Então, tokens, o que é que eu vou fazer? Eu vou pegar a URL e vou dar um split. Né? O split é um método que tem na maioria das linguagens de programação, né? Java, String Tokenizer, tem no Python também, para você fazer o quê? Para você quebrar uma string em vários elementos, ou seja, você transformar a string numa lista, mas você tem que dizer qual é o separador que você quer, e no caso aqui é o barra. Eu quero quebrar, né? Está bem aqui. Deixa eu fechar esses caras aqui, que eles abriram várias janelinhas, e fica uma esculhambação. Então, eu quero quebrar, né, esse cara aqui por barra. E eu quero pegar justamente esse carinha aqui que está no final. Esse rapaz aqui que está no final. Então, você vai dar um split, esse aqui, só que você vai... Isso aqui vai retornar uma lista, isso aqui, esse tokens é uma lista, e você vai retornar tokens. Qual é o elemento que você vai retornar? É o último. Tokens. Ponto, né? Se você quiser saber o tamanho do teu vetor, tokens.length.gth. Eu sempre dou uma... -1, né? Se você acessar o tamanho, né, você vai cair numa região que não existe nada, né? Que é o final do vetor, só que o vetor começa do 0, né? Se você der -1, você vai cair nesse vazio aqui, ó. Né? Se lembra que eu estou fazendo um split por barra, então você vai cair nesse vazio aqui.
Então, na verdade, você quer -2. Aí você vai cair justamente em cima do ID. Qual é a vantagem dessa solução técnica alternativa? É você não vai fazer 20 gets. Ah, professor, eu quero fazer 20 gets. Faça. Qual é a desvantagem da solução técnica alternativa? Ela é totalmente dependente da formação dessa string, ok? Então, fica aí à vontade, ou fica como exercício se vocês quiserem fazer os 20 gets, né, para cada um dos pokémons. Eu não vou fazer. Então, pronto, esse método aqui, ele tem como objetivo receber essa URL como parâmetro e retornar o ID. Dentro aqui do render, o que é que eu vou fazer? Eu vou criar uma constante ID que vai receber como parâmetro this get Pokémon ID URL, ou seja, eu estou chamando esse método aqui em cima e passando como parâmetro para ele quem? This props Pokémon. Qual é o nome da propriedade que tem a URL? É o URL. Então, você tem que escrever aqui o URL. Beleza, então, teoricamente, essa variável ID aqui, né, tem um ID do meu Pokémon que eu vou mandar escrever aqui. Vamos lá para o site. E tá aqui, ó. Deu certíssimo, beleza? Tá feio ainda, professor? Tá. Beleza, depois a gente mexe na cara dele, né? Não sei nem se vai dar tempo de mexer. Vamos pelo menos tentar implementar a funcionalidade, já são 3h40. Voado aqui. Pessoal, agora eu quero a imagem, né? A imagem, né? Também, né? Você poderia fazer um outro get, mas você também pode usar uma outra solução técnica alternativa para a imagem. Em vez de você fazer o get para pegar cada uma das imagens dele, se você entrar aqui no Pokémon, você vai ver lá embaixo, né, bem aqui embaixo, ó, que tem a propriedade Sprites, e dentro da propriedade Sprites eu tenho a formação default dele, né, a formação default, a fêmea, shine, você está brilhando, né, então várias propriedades. Tem de costa também, né, que a gente usa aqui, é o back, né, tá aqui o de costa, né, o back. Na verdade, eu quero front default, quero essa propriedade aqui. Se eu clicar aqui, vou clicar nesse aqui, que eu acho que é o Bulbasaur. Tá aqui, né? Tá aqui o Bulbasaur de frente. Então, você nota que todos os Pokémons nessa API, eles estão nesse link aqui. A única coisa que difere deles é o ID. Então, você vai copiar aqui esse link, muito espertamente, né? Você copia aqui esse link e cria uma outra constante aqui. MG URL. Que você vai pegar assim, né? Opa, você vai fazer assim. Em JavaScript tem duas formas de você concatenar string, né? Você pode criar string aqui, que nem Java, né? ID, mas assim, né? Você pode fazer isso. Ou você pode fazer com a crase, né? Você pode usar aqui a crase, certo? O pessoal usa muito, né? Essa crase aqui, porque aqui dentro eu coloco a string que eu quero, certo? Essa string aqui já é que eu quero. Beleza, mas eu quero substituir esse 1 que está bem aqui, né? Opa. Eu quero substituir esse 1 que está bem aqui pelo ID que eu acabei de calcular. Então, você apaga ele. Opa, senão eu erro. Ixi, acabei. Opa, como é que eu fecho ele, né? Calma. Deixa eu salvar primeiro, né? Pronto, foi mal. Então, ó, aqui, né, no lugar do ID, você vai querer, do 1, né, você vai querer o ID. Então, você quer escrever código JavaScript dentro da string. Para você escrever ele, né, o código JavaScript, você vai apertar cifrão, abre chaves, fecha chaves, e o React, né, o JavaScript, vai entender que isso aqui vai ser substituído por um código JavaScript. E aqui dentro você escolhe o ID. Você bota a variável ID. Mas isso aqui só vai funcionar se você usar a crase, né? Não vai funcionar se você usar aspas simples. Fazendo aqui que image foi colocado, mas nunca usado. E a gente vai colocar uma imagem aqui dentro, né? Na próxima célula a gente vai colocar uma imagem. Vamos ver aqui. A imagem é aquela que a gente já conhece mesmo. IMG, certo? IMG. O IMG vai ter um ID, vai ter uma fonte, né? Qual a imagem que eu vou colocar, né? SRC vai ser... Aqui SRC é uma propriedade desse componente,
Isso aqui não é HTML, viu, pessoal? Isso aqui é um componente React. Isso aqui é uma propriedade. E aqui dentro eu vou colocar o valor dessa propriedade. Como aqui dentro é JavaScript, eu tenho que abrir chaves, fechar chaves. E aqui dentro o que é que eu vou colocar? Eu vou colocar IMG URL. Ah, ele exige também, né, como ordem, ele pede um out, né? Só para a gente colocar aqui, eu vou colocar o ID da imagem, ou o nome, né? Vou colocar o ID. Beleza? Então, salvar aqui, vamos ver se vai dar certo. Isso aqui é o que já estava, né? Essa aplicação aqui, pronto. Aí, já está mostrando, né? Os Pokémons, ó. Olha aí, bem bonitinho, né? Todos eles. Show de bola. Beleza? Então, o próximo passo agora é a gente mostrar os botões, o botão de informação e o botão de capturar. Então, vamos lá. O botão é fácil. Botão não tem o que fazer, certo? Botão não tem o que fazer. A gente não vai criar o link ainda de capturar, né, nem de informações, a gente vai fazer depois. Aqui, eu vou colocar como class name, né, do Bootstrap, btn, vai ser informações, outro botão, eu vou colocar esse aqui como btn, vermelho, né, btn danger, né, tem vários, se você for no site do Bootstrap, você vai ter secundário, tem o warning, tem vários tipos de botões, né, vários sabores de botões para você. Esses botões vão ficar muito juntos. Vou fazer aqui um estilo nesse. Eu quero botar aqui, quebrar aqui. Vou fazer um estilo nesse aqui. Vou colocar uma margem. Left. 20. Eu acho que só. Aqui, né? Bonitinho. Só para deixar mais bonitinho aqui, o nome do Pokémon, só para terminar aqui, eu sei que é uma besteira, mas para o nome do Pokémon ficar com a primeira letra em maiúscula, você vai usar um CSS, que é o Capitalize, né? Você pode usar o CSS, você pode colocar aqui um spam, o nome do Pokémon, acho que funciona com spam, vou testar aqui, style, você vai usar o text transform capitalize. Vamos ver se deu certo. Está aqui, né? Você pode colocar aqui para eles ficarem mais negrito, strong. Isso, vamos fazer mais isso aqui, não perde muito tempo. Certo? Beleza, né? Vamos deixar assim por enquanto, tá legal, não tá centralizado, mas já tá funcionando o que a gente quer. O próximo passo agora, né, é a gente fazer isso aqui, né, anterior, próximo, clicar nesses botões, e esses botões funcionarem. Então, a gente volta lá, a gente tem que implementar aqui, a gente volta lá para o Pokédex, e na Pokédex, você vai fazer o seguinte, garotinho. Você vai passar... deixa eu só ver aqui. Pokédex. Certo. Certo. O que é que a gente vai fazer aqui? O que é que a gente vai fazer nesse cara aqui? Vamos pegar, só para dar uma refatorada aqui, vamos pegar e criar um método que vai ser muito, muito útil no next, no próximo e no anterior, que eu vou chamar de get Pokémon, que é o que vai alimentar o estado, né? Que é o get, vou chamar de get Pokémon Data, que ele vai receber como parâmetro um URL, certo? Esse get Pokémon Data, ele vai alimentar o estado do meu componente. Então, ele basicamente vai fazer o que esse cara aqui está fazendo. Então, eu vou colar, vou dar um Ctrl X aqui, esse cara aqui todinho, e colocar aqui dentro desse método aqui, getPokémon. Certo? Então, o que foi que eu fiz? Eu tirei tudo que está dentro do componente de mount e coloquei dentro do getPokémon Data. Certo? Coloquei aqui dentro.
Aqui dentro, né, a URL, ao invés de eu passar esse get aqui hard-coded, eu vou dar um Ctrl X aqui nessa URL, vou salvar ela, e vou passar a URL para o get. E dentro do componente de mount, eu vou fazer this get Pokémon Data, certo? Vou criar aqui uma variável URL, que vai ser inicializada com essa URL aqui, e vou passar. Beleza? Vamos ver se está a mesma coisa. Mesma coisa, né? Mudou nada. Então, o que é que eu fiz aqui? Eu só fiz, né, tirar o código que estava aqui em componente de mount, e fiz aqui um get component data, ok? Bom, para que você fez isso, né? Por que você fez essa besteira? Porque vai ser útil agora, quando eu criar os meus métodos anterior, e vai receber, não vai receber nada, anterior, e o próximo, anterior, e o próximo. O que é que esse cara vai fazer? Se eu clicar em anterior, eu vou testar se existe um anterior, né? Porque vocês estão vendo que se eu for aqui na API, aqui é a API do Pokémon, né? Não vou me mexer nela agora por enquanto, não. Vocês estão vendo que se eu não tenho um anterior, né? Se eu estou na primeira página, é nulo. Provavelmente, né, lá na última página, o next é nulo. Então, antes de eu ir para lá, né? Antes de eu clicar no botão, na verdade, antes de eu ir para a página, de carregar a página, eu testo. If this.state.previews, né? Se isso é verdade, se isso aqui acontece, eu vou chamar o this.get get Pokémon Data, né? Ou seja, eu chamo de novo o get Pokémon Data, e quando o get Pokémon Data é chamado, ele chama o render, porque ele dá um set state, ou seja, ele atualiza a minha tela, só que eu vou passar como URL do get Pokémon Data quem? This.state.previews. Ok? A mesma brincadeira é aqui, né? Com o próximo. A mesma brincadeira, né? Cuidado aqui, né? Com copiar e colar. Então, aqui é next. Aqui é next. Aqui também é next. Ok? Pokémon, pronto. Acho que é esse aqui. Próximo. Next. Então, por isso que eu fiz o método get Pokémon Data, né? Porque eu quero concentrar no método só a forma como eu pego os dados. Né? O mais correto seria criar um serviço. Né? Uma classe service para isso. Mas tudo bem, vamos deixar aqui mesmo. Beleza, agora a gente está num pequeno problema, né? Que eu acho que alguns alunos, os alunos de web já deveriam saber que problema é esse. Eu tenho esse método anterior e tenho esse método próximo, mas os botões não estão aqui. Aí estão. Vixe, Maria. Foi mal, pessoal. Então sim. Era para estar mesmo? Ah, então tá ótimo. Acho que eu estou confundindo com outra coisa. Tá ótimo, é esse mesmo. Certo? Então, beleza. Então tá mais fácil ainda. Foi mal, estou confundindo com outro problema. Então, ó, eu tenho a funcionalidade próximo e anterior, eu estou confundindo com capturar e o informações. Não tem nada a ver ainda. Então, eu tenho o botão anterior aqui e próximo, mas ele não tem nenhuma ação. Então, quem se lembra das aulas, né, vai saber que, para ter uma ação no botão, você tem que colocar a propriedade on click. Né? Toda vez que eu clico no botão, eu tenho uma ação. Essa propriedade ela vai receber um objeto, certo? Esse objeto, na verdade, ele recebe um parâmetro, uma função arrow, que vai fazer alguma coisa. Por exemplo, console, vou só dizer aqui, só para dizer que está funcionando. Console.log, esse aqui é o anterior. Então, se eu clicar no anterior, vai aparecer no console anterior. Então, vamos lá, né? Cadê o console aqui? Se eu clicar em... O anterior está aqui embaixo, né? Anterior. Então, ó, está aparecendo anterior. Então, minha até ficou 2 aqui. Então, está funcionando. Beleza. Vamos lá. Se eu clicar no anterior,
né? Se eu clicar nesse anterior, o que eu vou chamar não é o console.log, né? O que é que eu vou chamar, pessoal? Eu vou chamar a função desse, eu vou disparar a função desse anterior. Vou disparar a função, né? Disparar esse aqui. E se eu clicar... Vou dar um enter aqui para ficar mais bonitinho. E se eu clicar no próximo, o que é que vai acontecer, né? No on-click. O que é que vai acontecer se eu clicar nesse? A mesma coisa, né? Um objeto, abre aqui, função, certo? Uma função arrow, é um templatezinho, né? Que quando você clica no botão, você sempre tem que disparar essa função. Des.próximo, né? Não esqueça aqui o parênteses, né? Você quer disparar a função, ok? Será que está funcionando, professor? Vamos ver, né? Então, já carregou. Se eu clicar aqui no anterior, não é para acontecer nada, porque anterior é nulo. Se eu clicar em próximo, né? Olha só, né? Carregou mesmo. Ó. Aqui são os próximos pokémons. Ó. Próximo. Olha os IDs mudando aqui, né? Próximo. O anterior está funcionando. Tem uma demorazinha no delay, né? Porque as imagens não estão locais, né? E anterior. Né? Anterior. Beleza? É basicamente isso aqui. Né? Beleza? Você pode desabilitar, a gente vai ver depois, né? A gente faz os açúcares aí, né? Da interface, para desabilitar o botão anterior quando ele não for nulo, né? Bem, volta isso aqui, pronto, essa parte da interface, beleza, né? Anterior, próximo. Por que isso acontece? É porque quando eu clico no próximo, ele renderiza de novo. Vamos ver o que está acontecendo, vamos entender. Quando você clica em próximo, por exemplo, ele vai chamar o método próximo. O método próximo vai chamar o getPokémonData, passando como parâmetro o state.next. Esse parâmetro aqui vai ser passado para o getPokémonData, esse getPokémonData, ou seja, a URL vai estar o next. A URL vai estar o next. Quando ele entrar aqui dentro, ele vai dar um get nesse next, nessa página next, e vai realimentar o estado tudo de novo. Então, o count vai ser realimentado, o next vai ser outro, o previous vai ser outro, e os pokémons vai ser outro. A única coisa que não precisava fazer era o count, né? Porque você já alimentou uma vez, mas tudo bem, deixa ele pequenininho. Então, tudo vai ser realimentado. E toda vez que você chama o setState, por isso que você tem que atualizar o state chamando o setState. Toda vez que você chama o setState, ele vai chamar o render. E quando ele chama o render, ele chama tudo de novo, né? Toda a parte de montagem da minha interface. Beleza? Então, por isso que funciona, né? Por isso que eu não preciso me preocupar em atualizar a tela, porque o próprio React já faz isso para mim. Ok? Depois a gente faz o load. Então, eu coloquei informações aqui, ó. Viu como é ruim copiar e colar? Lá em Pokédex Table Row, não é informações, né? É capturar. Beleza? Vladimir, ainda dá para dar mais meia hora aí? Hein, Vladimir? Vladimir? Nossa, quantas mensagens aqui, eu nem... Ah, vai ter o mini curso do Michel. Então, amanhã, pessoal, eu vou tentar... Será que dá para começar mais cedo, Vladimir? Amanhã, 1h30? Tentar começar 1h30? Pode ser? Pronto, pessoal, então fica marcado para amanhã 1h30, porque os próximos passos, né, são os mais legais, né? Que é o capturar e o... tem que ver se todo mundo pode, né? Porque o próximo passo é capturar o Pokémon e botar eles para brigar, né? Senão não tem graça. A gente disse que vai começar meia hora antes, para pelo menos estar todo mundo meia hora antes, né? Porque hoje a gente quer para começar 2 horas, começou 2h15. Ok? Eu vou subir esse código aqui no GitHub. Eu tive um problema, mas eu vou aproveitar só para finalizar aqui. Se você quiser saber um pouquinho mais dessa parte React, eu corri muito, eu falei de várias coisas que eu falo em detalhes nesse meu outro curso aqui, que é o curso atual
que eu estou dando de SI para o pessoal de SI para ES, né? Então, tem várias videoaulas, né? Então, mais de 20 videoaulas, desde o básico até chegando na parte de Express. Eu não tenho a videoaula da resolução desse Pokémon, mas o código do Pokémon, se vocês quiserem a resolução dele, né? Está dentro desse aqui, né? Do Web 2021, está dentro de aula ES, aqui dentro, implementações, está aqui, Pokémon. Vou até deixar aqui, caso alguém queira ver, né? Eu não aconselho ver agora, mas caso alguém queira ver, né, tá dentro desse. E quem quiser estudar, né, dar uma olhadinha aí nas videoaulas, tá? Todas as videoaulas estão aqui. Né? Tá todas as videoaulas estão aqui, lá no YouTube. Ok? Então é isso. Eu acho que a gente pode fechar por aqui, porque o resto o que eu queria ainda ter terminado hoje era a parte de capturar, acho que é a mais importante. As informações é bestinha, não é nem legal, melhor ir partir logo para capturar e para Pokéball e para Arena, né? Então amanhã a gente termina capturar, Pokéball e Poké Arena, ok? Aí vocês podem ir para o curso do Michel.